Fala galera, eu sou o Ares e você está no Snyderverso. Se você acha que Homem de Aço é só sobre Superman, Lois Lane e Zod, prepare-se para se surpreender. O Zack Snyder é mestre em encher cada detalhe com referências e personagens que, apesar de discretos nos filmes, têm histórias poderosas nos quadrinhos. Hoje vamos falar de 10 personagens no filme Homem de Aço de 2013, mas que na verdade são muito mais importantes do que imaginamos. Vamos explorar quem são esses personagens nos quadrinhos e como o Zack Snyder trouxe eles para as telas e, é claro, se eles já apareceram em outras adaptações. Então, bora pro vídeo. Mas galera, antes da gente começar, deixa o like, se inscreve no canal, é muito importante para mim, não custa nada, tá aí embaixo, é só deixar um like, se inscrever, não custa nada para vocês sempre receber a notificação de quando sair vídeos novos aqui. Me ajudem a chegar nos 3.000 inscritos, estamos quase lá. Personagem número 1. Whitney Fordman. No filme, Whitney é aquele garoto popular e meio bully da escola que aparece implicando com o Clark. Ele é o estereótipo do valentão, mas nos quadrinhos ele tem um papel interessante. Ele é o namorado de Lana Lang na juventude de Clark e representa tudo aquilo que o Clark gostaria de ser no ensino médio, mas não pôde por causa dos seus poderes. Whitney é também o primeiro namorado sério de Lana, o que adiciona profundidade à amizade dela com o Clark Kent. Whitney já apareceu em Smallville, interpretado por Eric Johnson, onde tem uma história até mais complexa e acaba virando uma figura de respeito. Número 2. Lana Lang. A Lana Lang aparece como uma amiga de infância do Clark em Homem de Aço. A sua participação é muito rápida e acontece naquele acidente da escola com o ônibus caindo dentro d'água. Mas a sua importância é imensa nos quadrinhos. Ela é praticamente o primeiro amor do Clark, é uma das poucas pessoas que o entendem antes dele se tornar o Superman. Nos quadrinhos, a Lana representa aquele lado humano e emocional do Clark, conectando ele com Smallville. Em algumas versões ela até se torna uma heroína chamada Insect Queen. Nos live actions a Lana já foi interpretada por Annette O'Toole em Superman 3 e por Kristen Kirk em Smallville. Além disso, a Annette O'Toole é a mãe do Clark Kent na série Smallville também. Então as duas estão na mesma adaptação em Smallville. Então é muito interessante a gente saber que em Homem de Aço teve tanta atenção aos detalhes que teve um núcleo de Smallville com vários personagens conhecidos dos quadrinhos. Eles são mencionados brevemente, mas porque em 2013, quando saiu Homem de Aço, Smallville tinha acabado de ser encerrado. Foi encerrado em 2011 a série Smallville com 10 temporadas, ou seja, 10 anos sobre a história e adolescência do Clark, com boa parte desse tempo sendo direcionado a Lana Lang, porque a Lana ficou, eu acho que até as primeiras 7 temporadas. Então já era uma figura bem conhecida do Superman para os fãs. Então quando saiu o Homem de Aço, ter esse núcleo foi uma forma de reviver tudo isso que apareceu em Smallville. Tanto que quando eu assisti Homem de Aço pela primeira vez, me lembrou muito. E eu tinha acabado de assistir Smallville. Smallville já estava muito fresco na minha memória. Então ver todas aquelas cenas do núcleo de Smallville me trouxe uma sensação de nostalgia muito forte. E não precisou mais do que aquilo. Aquilo era o necessário. 3. Pete Ross. Pete Ross é outro amigo de infância do Clark em Homem de Aço. Claro, no início ele faz bullying com o Clark ali no ônibus, inclusive naquele mesmo ônibus que cai na água, e o Clark salva ele. Com isso, Pete e a mãe dele vão até a fazenda dos Kent para dizer que foi um ato divino que o Clark fez, etc. E é assim que o Jonathan decide contar que o Clark veio de outro planeta, mostrar a nave, etc. Então no filme ele tem uma breve aparição quando salva o Clark de um valentão. Exatamente, a segunda cena que ele aparece é quando ele salva de alguns valentões, inclusive o Whitney está dentre esses valentões, e eles estão na frente de uma oficina do Sullivan, que quem assistiu Smallville sabe que a Chloe Sullivan é uma personagem de Smallville da série, né? Que foi criada especificamente para a série, se eu não me engano, e ali esse Sullivan tem uma breve participação. É aquele momento que o Clark segura a grade e amassa ela quando tem os valentões tentando brigar. E aí quem ajuda ele a levantar é o Pete, mostrando que o Clark, quando ele tem contato com as pessoas, ele consegue converter elas. E isso, claro, é uma figura de linguagem, não é explícito, dito no filme, não. O Clark salvou ele, por isso que ele virou amigo do Clark. Não é explícito isso dito. E não precisa ser dito explicitamente, porque o filme, do jeito que ele é contado, já mostra isso pra gente. Todo mundo que o Clark se relaciona é convertido e começa a admirá-lo. Mas nos quadrinhos o Pete é uma figura essencial. Ele conhece o segredo do Clark, ainda adolescente, e se torna um dos poucos humanos que o Superman confia completamente. Em Smallville ele foi vivido por Sam Jones III e teve um papel significativo com um amigo fiel do Clark, que tenta manter o segredo dele
a salvo. Número 4, Dr. Emil Hamilton. Em Homem de Aço, o Dr. Emil Hamilton aparece como um dos cientistas que ajuda a investigar a nave kryptoniana. Nos quadrinhos, ele é um gênio que trabalha diretamente com o Superman, quase como um Q do James Bond, criando dispositivos e ajudando o herói com a ciência. O Emil também já apareceu em Smallville, interpretado por Alessandro Giuliani, e lá ele é uma presença constante no desenvolvimento das tramas do Clark, provando que não é só mais um cientista, ele é um verdadeiro aliado. E é muito interessante a gente falar disso, porque Alessandro Giuliani, que interpreta Dr. Emil Hamilton em Smallville, ele aparece em Homem de Aço como um dos soldados lá que está investigando aquela geleira, e ele que fala pra Lois que aquele gelo circundando aquele objeto tem mais de 20 mil anos, 30 mil anos por aí. Então é interessante que o Zack Snyder ele trouxe o núcleo de Smallville e muita gente de Smallville pra dentro de Homem de Aço, justamente para ter essas interações e o pessoal ver aqueles os familiares. Inclusive a Amy Adams, que é a Lois Lane, ela veio, quer dizer, não veio diretamente por causa de Smallville, mas ela apareceu, acho que na primeira temporada de Smallville, dos primeiros episódios, como uma das pessoas infectadas pela Kryptonita, pela pedra de meteoro que eles falavam na série. 5. Steve Lombard. Você deve ter visto o Steve Lombard no Planeta Diário em Homem de Aço, mas ele é muito fácil de passar despercebido, então aqui vai passar algumas imagens dele para vocês verem. Nos quadrinhos, o Steve é o típico jock, metido e impulsivo, mas ele acaba trazendo um toque cômico à redação e até ajuda a aliviar a pressão do trabalho. Ele não é só alguém do fundo, mas uma pessoa que constrói o clima do Planeta Diário com o seu jeito meio arrogante, meio engraçado. E o Lombard não aparece muito no live action, se bem que em Homem de Aço ele tem uma participação até que significativa no final do filme, junto com Perry White, interpretado pelo Lawrence Fishburne, que a gente vai falar daqui a pouco, e com a Jenny também, inclusive salvando, tendo todo aquele clima quando o Superman ele consegue atingir a força máxima dele, que é o que? Ele tá embaixo, recebendo a gravidade de Krypton, que teoricamente ele não poderia voar por causa dessa gravidade, só que por causa da força que ele tem, por causa do Sol Amarelo, ele consegue até superar essa gravidade mais forte de Krypton, consegue voar no meio daquela máquina de terraformação e consegue destruir ela de baixo para cima. Então, ele aparece nessa cena, eles estão tentando salvar a Jenny, que é a estagiária do Planeta Diário, e por mais que não seja um papel super significativo, que não tem como, esse universo, ele mostra que ele pega vários pedaços da história do Superman e faz um banquete completo com o filme e todos esses personagens coadjuvantes na volta dele, para que a gente olhe para um lado e saiba quem é, olhe para o outro e saiba quem é. Tanto que diversos de vocês, ou diversas pessoas aí na internet, não faziam ideia de alguns desses personagens, que eles estavam no filme, ou que eles existiam nos quadrinhos, ou qual era a importância deles. Então a presença dele no filme do Snyder é mais uma prova de que tudo, absolutamente tudo, nesses filmes foi pensado. 6. General Swanwick. O General Swanwick, interpretado por Harry Lennox, é uma figura de destaque em Homem de Aço. Ele representa a posição militar e a cautela dos humanos em relação ao Superman. Nos quadrinhos, existe o General Lane, que é o pai da Lois Lane, que é uma figura similar, mas o Swanwick foi uma adição nos filmes do Snyder. E, inclusive, ele tá mencionado aqui nessa lista, porque de fato quando saiu esses filmes, Homem de Aço, Batman vs Superman, ninguém sabia, mas já teorizavam que ele poderia ser o Caçador de Marte. E de fato, ele é o Caçador de Marte. Então, desde Homem de Aço de 2013, a forma como ele se põe em frente ao Superman, o jeito que ele age com cautela, mas ao mesmo tempo ele não tem medo algum do Superman, mostra que ele já sabia quem era o Clark, quem eram os kryptonianos, e ele também tinha poderes, então por isso que ele não tinha medo, entende? Ele conseguia ler a mente do Clark, etc. Então ele sabia tudo o que estava acontecendo, por isso que ele confia no Clark também. Então é engraçado porque depois de assistir Liga da Justiça do Zack Snyder, se a gente for olhar esses filmes de novo, com essa outra perspectiva, a gente nota, cara, certos traços que a direção, porque o Zack Snyder não falou que ele era o Caçador de Marte para o ator, mas ele posicionava o ator de certas formas e fazia certos ângulos de cena que já davam indicativos de que ele seria, como o Zod, quando tá falando que tem alguém da raça dele infiltrada naquele planeta, a primeira pessoa que aparece é o General Swanwick, antes até do Clark. Então tem todos esses sinais, isso é muito, muito, muito legal, por isso que ele tá nessa lista. 7. Jenny Gerwich. Jenny Gerwich é vista em várias cenas no Planeta Diário, muitas vezes ao lado do Perry White e da Lois. Nos quadrinhos, ela não existe,
mas algumas teorias de que ela seja a versão feminina de Jimmy Olsen, ou até a irmã dele. É uma referência que o Zack Snyder deixou ali pra gente pensar. Ela representa a coragem e a determinação do jornalismo, um legado muito importante que Jimmy Olsen sempre trouxe. A Jane pode até não ter aparecido antes, ou em outras adaptações, mas a presença dela que enriquece o Planeta Diário. Inclusive a gente vai falar sobre isso, porque esse personagem da Jane, ele foi escrito pelo David S. Goyer, que é o roteirista dos filmes do Batman, do Christopher Nolan, e também foi escrito pelo irmão do Christopher Nolan, o Jonathan Nolan, que inclusive Jonathan Nolan escreveu a maior parte dos filmes do Christopher, do Nolan, né, no caso. Então é muito interessante como eles construíram essa personagem, porque nesse universo não existiria um Jimmy Olsen, certo? O Jimmy Olsen não existiria. Quem seria o Jimmy seria essa Jane Gerwich. Ela que seria a versão do Jimmy Olsen ali no Planeta Diário. Tanto que ela começa como estagiária em Homem de Aço, em Batman vs Superman já muda, etc. Só que, cara, o foco, mesmo que tivesse um Jimmy Olsen, ou que ela seja a irmã do Jimmy Olsen, ou que ela seja esse personagem que seria a representação feminina do Jimmy Olsen, não importa muito, porque o estilo de narrativa que eles iam contar, com 5 filmes, etc., não tinha muito espaço para desenvolver esse tipo de relação, seja com o Jimmy. Então, acredito que foi por essa a decisão que o Nolan e o David S. Goyer, quando escreveram Homem de Aço, decidiram retirar o Jimmy Olsen da história, justamente para se tornar essa história mais grounded, mais realista, e focando em outros aspectos da história do Superman que nunca tinham sido focados antes, porque o Jimmy Olsen sempre foi focado em todas as versões, todas as adaptações, e aí dessa vez eles quiseram ir por um outro caminho, e foi por isso que a Jane Gerwich existe. Número 8, Perry White. Vivido pelo grande Lawrence Fishburne, é o chefe da redação do Planeta Diário e uma figura de autoridade em Homem de Aço. Nos quadrinhos, o Perry é mais que um chefe, ele é quase um pai para o Clark e Lois, uma figura de sabedoria e experiência que guia a ética jornalística do Planeta Diário. Ele aparece em várias adaptações, desde os filmes do Christopher Reeve até a série Lois e Clark e Superman Returns, sempre como editor durão e justo. Fishburne trouxe o peso e a seriedade ao papel que realmente marcaram. Número 9. Lor-M. Lor-M é um dos conselheiros kryptonianos vistos no início do filme. Ele tá lá no julgamento do Zod e tem uma breve cena, mas nos quadrinhos ele é um personagem importante da cultura de Krypton. Representa a tradição e a rigidez da sociedade kryptoniana. Ao mostrar figuras como ele, o Snyder aprofunda a mitologia de Krypton, lembrando a todos que o Superman veio de um lugar complexo, com uma hierarquia e estrutura. Ele aparece em algumas animações da DC, mas a sua participação aqui em live action foi inédita. 10. Kelex. Por último, mas não menos importante, temos Kelex, o assistente robótico do Jor-El. A Kelex aparece ajudando o Jor-El a enviar o Kal-El para a Terra e a lutar contra o Zod. Nos quadrinhos, o Kelex é o fiel ajudante da Casa de El e traz a conexão tecnológica com Krypton. Ele também já apareceu em algumas animações e adaptações, e o Snyder usou o Kelex para lembrar a gente de que a cultura kryptoniana é cheia de avanços, tradição e tecnologia, o que contrasta com a simplicidade de Smallville. Mas e aí, galera? Esses são os 10 personagens de Homem de Aço que tem muito mais significado do que aparentam. O Zack Snyder realmente pensou em cada detalhe, ele encheu o filme de personagens para os fãs que realmente amam a história do Superman e amam essas referências. Mas e aí, você curtiu saber sobre eles? Você sabia de todos esses personagens ou tinha algum desses personagens que você não fazia ideia que estava no filme, ou tipo, sabia meio de longe, mas não sabia que ele existia nos quadrinhos e etc. Galera, por favor, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa um like pra mim e compartilha com seus amigos, me ajuda demais. Sério, não custa nada. Eu peço, eu até espero um segundinho, tá? Ah, muito obrigado. Então, vou ficando por aqui, rapaziada. Até o próximo vídeo. É isso aí, valeu. Falou.